Mercado de trabalho. A gente vai conversar agora ao vivo aqui no estúdio com o professor André Félix, ele que é coordenador do MBA em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica da UFSCar Campus Sorocaba. É isso mesmo, o cara é coordenador desse curso de pós-graduação, desse MBA, que tem como tema a Gestão Estratégica em Inovação Tecnológica. Quero abrir um parênteses aqui, mandar um abraço pro meu amigo Agliberto Chagas, presidente da Inova, a agência de inovação de Sorocaba, ele que tá junto da Cristina Delagnese, presidente do Max, também da Jaque Gomes, secretária da Cultura, o Adilson do Sebrae, Jorginho Proença, enfim, todo o pessoal da economia criativa estão na audiência. Obrigado, gente. Daqui a pouco eu vou ligar para vocês para saber como é que terminou esse jantar muito bacana. Mas nosso bate-papo agora é com o professor André. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Na Noite Ipanema. Boa noite, Thiago. Boa noite, ouvintes da Rádio Ipanema. É um prazer, uma honra estar aqui. Muito legal. Professor, esse curso, esse MBA em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica, ele já está chegando na sua segunda turma, fruto do sucesso da primeira turma, mas com um componente mais do que especial. Esse curso ele vai ser ministrado para os alunos no Parque Tecnológico de Sorocaba, que é um ambiente maravilhoso de inovação tecnológica, não só de Sorocaba, mas de toda a região. Esse é um diferencial? Como é que está a ansiedade para a chegada desse MBA? Com certeza, a nossa expectativa está bastante interessante, bastante alto, porque afinal de contas o Parque Tecnológico é um ecossistema de inovação, de empreendedorismo. Ali já estão se colocando algumas empresas muito importantes com investimentos no campo da inovação, e a contribuição da Inova está sendo muito importante, da agência de inovação, em função do seu know-how, em função dos seus relacionamentos, em função das oportunidades que serão geradas ali dentro para aqueles que se propuserem a fazer esse curso, aqueles que realmente se inscreverem e passarem no processo seletivo, né? É muito bacana, né? Uma oportunidade muito grande. E assim, o fato do Parque Tecnológico sendo em Sorocaba, do campus da UFSCar, né? A Universidade Federal de São Carlos, estar situada com um campus aqui em Sorocaba, o que isso na prática vai auxiliar aquele aluno que vai fazer o MBA? Ele vai conseguir ver alguma coisa na prática, vai melhorar o networking dele, vai melhorar o senso de mercado que ele tem. Como é que você está visualizando, vislumbrando para essas pessoas que estiverem nos ouvindo agora e se interessarem em fazer o MBA em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica lá da UFSCar? Sem dúvida, porque na verdade nosso campus de Sorocaba já tem um time de professores doutores, né? E também trazemos professores de fora. Trata-se de um casamento perfeito, ou um casamento forte entre a academia e o mercado, né? Entre aqueles que já são práticos, temos também professores práticos, professores consultores que estão nas empresas. Agora, o mais importante em si é o ambiente, é o contexto, né, de inovação. A metodologia do curso é bastante também inovadora, diferenciada, porque ela é baseada em mão na massa o tempo inteiro. Além disso, nós temos também muitos relacionamentos de pessoas que vão vir dar palestras, dar conteúdos. É um curso vivo, não é só sentar e ficar ouvindo aula, né? Tem cases de sucesso. O MBA, ele tem essa característica, né? Dele ser muito voltado para negócios, ser muito voltado para prática. Acontece isso, né? Sem dúvida. Eu diria para você que trata-se de um investimento muito importante na carreira, né? Aqueles que pretendem ser promovidos, alcançar altos patamares nas suas empresas, e aqueles que pretendem abrir negócios ou mesmo alavancar seus negócios, trata-se de um investimento importante, justamente porque é um curso que trabalha o tema da inovação, um tema essencial, fundamental para a obtenção da vantagem competitiva sustentável. Quando vocês montaram o MBA, vocês pensaram em algum segmento de profissional? Por exemplo, a gente está fazendo isso para pesquisadores, ou a gente está fazendo isso para administradores de empresas já na área de tecnologia, ou para engenheiros que estão buscando essa área da tecnologia? Existe um segmento específico ou ele é abrangente para todos os profissionais? Não, é um curso abrangente. Na verdade, quando se trata de inovação, sabe-se que a diversidade é um elemento muito importante, né? Grandes ideias, grandes inovações surgiram
da mistura ou da interação entre diferentes áreas de conhecimento. Então, o processo da inovação, ele é um processo que inicia muitas vezes com a pesquisa, mas termina com a execução. Inicia com a criatividade, inicia com a identificação de problemas, enfim, existem outras fontes, mas ele requer a execução. Então nós vamos procurar nessa turma recolher e reunir profissionais bastante complementares, um perfil bastante eclético, porque isso só vai enriquecer a inovação. Isso é muito importante, muito bacana. Professor André Félix, coordenador do MBA em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica, um curso que vai ser ministrado no Parque Tecnológico de Sorocaba, mas que é promovido, gerenciado e contém aí todo o know-how da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba. Luizinho, vamos tocar uma música, na volta tem mais professor André, a gente vai falar ainda sobre oportunidade para as empresas fazerem planos de carreira para os seus funcionários, vamos falar sobre agregar valor, sobre um produto por meio da inovação tecnológica, enfim, dados, como a pessoa faz para participar. Não saia daí, esse é o Na Noite Ipanema. Sonzeira do Green Day pra vocês, agora 10 horas e 56 minutos. Na Noite Ipanema. Conversando aqui ainda, retomando o bate-papo com o professor André Félix, ele que é professor da UFSCar Campus Sorocaba, coordenador do MBA em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica, veio aqui com a gente ao vivo no estúdio para falar sobre esse curso que está com inscrições abertas. Inclusive nosso ouvinte, o Bruno Campos, ele está perguntando aqui quais dias da semana que vai ocorrer esse curso e qual o tempo de duração. MBA normalmente ele dura 1 ano ou até um pouco mais. Como é que vocês estão planejando esta segunda turma, professor? Legal, Tiagão. Primeiro, obrigado de novo por estar podendo participar aqui dessa rádio inovadora. Respondendo a pergunta do Bruno, o curso ele tem duração de 1 ano e 8 meses, né? Mas isso pode se estender um pouco mais em função do trabalho final, né? Que os alunos têm que realizar ao fim do curso. E é importante dizer também que nesse curso as aulas são feitas quinzenalmente, né? É um curso semipresencial e as aulas vão acontecer aos sábados. Isso vai possibilitar que não só as pessoas que moram aqui em Sorocaba, que podem fazer esse curso, muitas vezes porque não encontram uma opção de curso como esse. Esse é o primeiro curso de inovação na região. Muitas pessoas vão a São Paulo ou vão a Campinas para realizar esses cursos, e aqui nós temos oferecendo essa oportunidade bastante inovadora, bastante diferenciada também, e também possibilita que outras pessoas venham de fora para fazer parte desse curso. Até porque a nossa região, a gente fala exatamente de Votorantim, falamos ao lado de Sorocaba, mas Alumínio, Cerquilho, São Roque, Salto de Pirapora, todo mundo não só fica na audiência da Ipanema, mas também consome um pouco do serviço oferecido por Sorocaba. Professor André, eu queria que você falasse também sobre a oportunidade das empresas. Caso enxerguem em algum profissional específico a oportunidade de contemplar, ou esse profissional que já está numa empresa, que tem um plano de carreira, que possa oferecer bolsas, às vezes de 20%, 30%, 50%, também auxiliem, né? Peçam, solicitem isso para os seus chefes, os seus superiores, porque é possível fazer também com o subsídio da própria empresa, né? A empresa tem um interesse em ter esse tipo de profissional com esse conhecimento agregado no seu banco de trabalho, né? Sim, sem dúvida, Tiagão. Primeiro, a empresa precisa enxergar isso como um investimento, né? A inovação é hoje talvez o investimento mais importante, ainda mais na situação econômica que a gente vive, 2015, um ano complicado, custo Brasil alto, e a inovação é a melhor saída para a diferenciação, para a competitividade. Então, primeiro, a empresa precisa estar sensível à questão da inovação, e segundo, o profissional, o empregado, enfim, o funcionário, ele precisa recorrer, ele precisa buscar, né, solicitar à empresa algum tipo de apoio, e isso é possível. Nós temos visto que isso acontece, isso vem acontecendo. Algumas empresas vêm bancando 50% dos cursos, às vezes até mais, né, às vezes um pouco menos, mas isso também depende do próprio empregado vender
para a empresa ideia, essa né? ideia, essa oportunidade. Eu vou aprender isso, vou dar de retorno para vocês isso. Exatamente. É importante pensar no valor agregado que a inovação tecnológica tem em cima de todo e qualquer produto. A gente brinca que um dos maiores cases de sucesso da humanidade é a esponja de aço, no caso conhecida no Brasil como Bombril, que houve uma inovação ali em algum momento em termos de produção, em termos de utilidade, e isso pode ser estendido para tudo, né? Porque se uma palha de aço, uma esponja de aço ganhou tanta notoriedade, o produto que uma empresa fabrique, produza, pode também sofrer esse tipo de incremento de valorização, né? Sim, sem dúvida. A inovação, ela sempre pode acontecer, mas ela sempre parte da esfera humana, né? Do indivíduo. O indivíduo criativo que tem novas ideias. Então o indivíduo ele precisa se trabalhar, né? Se pôr em condições de criar algo, como um artista. Depois ela entra na esfera de grupo, né, onde o diálogo e a relação entre pessoas, a liderança, ela passa a ser um aspecto muito importante. A forma como se faz a gestão das pessoas, a forma como a comunicação acontece, como o diálogo acontece. E, além disso, existe a esfera organizacional, que é a própria empresa, que pode ter políticas, pode ter incentivos, que deve ter um sistema de inovação disciplinado, um processo de inovação, né? Isso sem dúvida facilita muito, recompensando pessoas com tolerância a erros. E finalmente existe também a esfera institucional legal da inovação, que é a esfera de incentivos fiscais, a possibilidade de beneficiar investimentos em inovação via imposto de renda, via abatimento de imposto de renda, a possibilidade de financiar a inovação a fundo perdido, né? Então, hoje em dia, na verdade, o que acontece? Por que muitas empresas no nosso país não inovam? Essa é uma questão que se faz... É um dilema. É um dilema. E a resposta é por ignorância, né? Muitas vezes as empresas não conhecem o arcabouço legal, o marco legal da inovação, não sabem lançar mão desse recurso, não conhecem também, não sabem que em cada uma das esferas, na esfera individual, na esfera de grupo, na esfera de organização e na esfera institucional legal, existem regras, existem leis de inovação, né? Então esse curso, ele vai trabalhar na prática. Claro que vai haver uma fundamentação, alguns conceitos, um entendimento básico, mas o mais importante, ele vai trabalhar na prática essas 4 esferas ou essas 4 dimensões da inovação, né? O importante frisar também que a inovação hoje ela ocorre dentro de diferentes paradigmas. A palavra paradigma é um pouco complicada, acadêmica, né? mas assim, diferentes modelos de inovação. Boa. Então, basicamente, ela acontece no campo da esfera individual. O modelo Bombril é um modelo que é bastante recorrente na esfera industrial. Sim. Né? Quer dizer, a inovação... É o aproveitamento de um... incremental, né? Semiproduto. Exatamente. É uma inovação de melhoria contínua, né? Enfim, das empresas, redução de custo, melhoria de qualidade do material. Existe também a inovação no campo da tecnologia da informação, muito importante, a inovação no campo da computação, que cada vez mais vem que é o que mais fatura papel, hoje em dia. A internet, né? Esse é um modelo de inovação mais, vamos dizer assim, um pouco mais radical. E existem também os campos da inovação biotecnológica, né? Nanobiotecnológica, e no campo da sustentabilidade. Legal. Que são modelos, que são esferas de inovação muito importantes, né? E além disso, existem muitas ferramentas de como se trabalhar em cada um cada um desses modelos. Então esse curso, ele vai, além de expandir a mente dos participantes, né? Expandir a percepção e a capacidade de entendimento sobre toda essa esfera, todos esses elementos, essas forças, ele vai também entregar ferramentas e instrumentos de gestão da inovação dos participantes. Então ele vai ser um curso mão na massa, muita prática. Isso que é bom. Exato. Aprende muito, aprende melhor, né? Isso. E a ideia é que ao final do curso, né, a pessoa ela realmente saia habilitada, qualificada, capacitada tanto a abrir um negócio inovador, diferenciado, ou mesmo a ser um intraempreendedor na sua empresa e com a possibilidade de lançar mão de recursos de financeiros de inovação para viabilizar. Existe PIP, FAPESP, existe RH na empresa, linhas de financiamento de uma maneira geral no governo, no âmbito estadual, federal, né? Tem muita coisa bacana, né? Sim, por isso a inovação vai ser desmistificada, né? Nesse contexto. Muito legal. Professor André, queria agradecer muito a sua participação aqui, mas queria, acima de tudo, a data de início do curso,
o valor do curso, se é possível abrir isso, ou melhor ainda, como o interessado que nos ouviu aqui no Na Noite ou que vai nos ouvir no nosso canal do YouTube, que não deixa de ser uma inovação também, como é que ele pode fazer para entrar em contato com vocês da UFSCar para se matricular nesse MBA que pode mudar vidas? Grandes profissionais podem se tornar profissionais de um diferencial muito maior a partir do momento que eles tenham um conhecimento dessa ferramenta de inovação tecnológica na mão. Ok. Bom, primeiro eu vou passar o site do curso, onde ali você pode ter todas as informações necessárias. O curso começa na segunda quinzena de fevereiro, mas como a gente está formando essa turma, existe uma pequena chance desse curso iniciar em março. Tá. E ali no site você vai encontrar todas as informações. Eu vou passar aqui o endereço do site, chama www.sorocaba.ufscar.br/barra pra direita. Barra pra direita. Ah, tá. Não, barra, normal, beleza. Barra, isso. GITEC, barra GITEC, isso mesmo. G de gato, E de escola, I de igreja, T de tecnologia, E de escola, C de casa. Sem o H no final de sem teste. Sem o H de teste. Então, de novo, repetindo, www.sorocaba.ufscar.br/GITEC. GITEC, muito legal, muito bacana. Tem algum telefone para as pessoas entrarem em contato, professor? Sim, no site tem um telefone, mas eu posso deixar aqui o meu telefone celular à disposição. 15 981 20 1000. 981 20 1000. Professor André Félix, coordenador do curso de MBA em Gestão para Inovação Tecnológica da UFSCar, Campus Sorocaba. Esse curso que vai ser ministrado, quem sabe já a partir de fevereiro, de março, né? Mas que vai ser lá no Parque Tecnológico de Sorocaba e vai ser um sucesso. Professor, mande um abraço para toda a equipe, para todo o corpo docente do curso. A gente fica muito feliz em falar sobre inovação tecnológica aqui e vamos em frente, porque é assim que vocês vão salvar o Brasil, tá bom? Ok. Maravilha. E o meu agradecimento a você, Tiagão, a Rádio Ipanema, aos ouvintes, espectadores por estarem aqui nos ouvindo, e também ao pessoal da Inova que possibilitou essa oportunidade aqui. Okay? Muito legal. Obrigado. Valeu, professor André. Vamos de som. Esse é o Na Noite Ipanema, Luizinho.